Olá pessoal, mais uma videoaula para a EBD, Escola Bíblica Dominical, neste dia. Se você ainda não me conhece, eu sou Micael Henrique, você está aqui no meu canal e, como eu sempre digo, seja muito bem-vindo, porque este canal também é um pouquinho de vocês. Para isso, basta se inscrever e acompanhar tudo aquilo que nós estamos produzindo aqui neste canal de Bíblia, de teologia, de reflexões da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição 4 das lições bíblicas da CPAD, com o tema Relacionamentos em Família. E a lição 4, queridos, ela traz esta proposta, este tema do motim em família. Um tema muito interessante. A parte central, segundo a lição, a palavra central que vai direcionar todo o entendimento é a palavra murmuração. E eu já quero aqui fazer uma pergunta muito legal para você. Você já parou para pensar qual é a ideia bíblica de murmuração? Será que murmuração é apenas reclamar? Será que murmurar é apenas falar algo que não vai contribuir, algo que não vai agregar em nada? Então fica com a gente aqui nessa aula que nós vamos trabalhar também um pouquinho da ideia deste conceito bíblico da murmuração. Pessoal, o texto-chave da nossa aula é o texto bíblico de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 14, que nos diz: fazei todas as coisas sem contendas ou murmurações. Então, está aí uma proposta, uma orientação bíblica do apóstolo Paulo, para que em tudo que nós, como cristãos, formos fazer, que estes atos sejam sem murmurações e sem contendas. Os dois textos bíblicos que são alvos do estudo da lição para a separação dos tópicos, que você, querido professor, vai precisar trabalhar com os alunos, e você que é um aluno que nos acompanha pode contribuir comentando na aula. Esses três tópicos são desenvolvidos a partir dos textos bíblicos de Números, capítulo 11, 1 a 7, e capítulo 12, 1 a 8. Situações de desunião, situações de contendas no meio de famílias, no meio do povo de Israel, dos hebreus, na peregrinação ali da saída do Egito em direção à Terra Prometida, e que a lição nos apresenta aí os pontos de ensino para nós debatermos, conversarmos e aprendermos na escola bíblica dominical. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre a influência negativa da murmuração, que é o tópico primeiro. Os textos bíblicos nos apresentam, por diversas vezes, os israelitas, os hebreus reclamando, os hebreus murmurando, os hebreus se queixando. E aparece aqui no texto de Números 11 e 12, pelo menos 3 queixas, pelo menos 3 murmurações daquele povo. A primeira murmuração que o texto bíblico apresenta é contra o líder Moisés, pelo fato deles estarem ali naquele lugar. Olha, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. A segunda queixa aparece contra o maná, que nada mais era o pão que caía do céu todos os dias pela manhã, exceto aos sábados. Então eles colhiam em dobro na sexta, e o maná do sábado não se estragava.
O texto bíblico diz que quando eles colhiam a mais em outros dias da semana, o maná se estragava, porque a provisão de Deus era diária, a provisão era o pão de cada dia. Logo, eles passam a murmurar contra o maná. A Bíblia chega a dizer que o maná era saboroso, gosto como mel, algo maravilhoso. Depois, a terceira queixa, ela não é do povo hebreu, ela é dos irmãos Miriam e Arão contra o seu irmão Moisés. Então, são essas três queixas que a lição apresenta no tópico 1 e que nós precisamos ter em mente que essas pessoas, os hebreus, os dois irmãos, eles estão incorrendo neste pecado de murmuração. E, sobretudo, aqui o foco da nossa aula é a murmuração, é os motins, é os problemas em família. E todos nós sabemos que as murmurações, as reclamações no meio das famílias não contribuirão em absolutamente nada para resolver os problemas que aparecem. E aí eu queria colocar aqui na lousa para vocês essa ideia. Olha só. Murmuração, certo? Nós podemos separar aí, ó. Então, murmuração é a ação de murmurar. É a ação de reclamar. Professor Micael, como que nós podemos evitar a ação, o ato de reclamar no meio da família? Olha, isso precisa ser resolvido, aquilo precisa ser resolvido, essa questão precisa ser resolvida aqui na minha casa, no meio familiar. O que fazer? Ao invés de murmurar, é melhor tomar uma outra ação de resolução ou de resolver. A ação de resolver questões, resolver problemas, e não a ação de murmurar. O marido diz à esposa: olha, precisa arrumar a casa. Por que não, querido? Ajudar a arrumar a casa. A esposa diz ao marido: olha, o carro está muito sujo, precisa lavar o carro, precisa organizar. Por que não, querida? Ajudá-lo nesta tarefa também. E isso, meus irmãos, envolve todas as tarefas. Todas as tarefas. Todo o convívio familiar pode ser melhorado se nós, ao invés de tomarmos a ação de reclamação, tomarmos as ações de resolução, de resolver. Ou se é algo impossível, é algo que não está ao nosso alcance, ao menos nos esforçar, ao menos tentar estender a mão para resolver essas questões. Certo? A proposta da lição avança para o texto bíblico de Números 12, que é ali a sedição, a revolta dos irmãos Miriam e Arão contra Moisés. E eu queria pensar com vocês essa murmuração, esse problema em família. Qual que é o contexto disso, gente? Presta atenção nisso. Você, professor, principalmente, você precisa compreender esse texto à luz do contexto. Então, qual que é o contexto
para Números 11 e 12. Qual que é o contexto ali? O texto bíblico mostra que Moisés está desanimado. Moisés está entristecido. Alguns estudiosos chegam a dizer que Moisés está um pouco depressivo, porque ele está liderando um número exageradamente grande. São quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito para Canaã. E o povo dava muito trabalho. Se teve um povo que viu o milagre e deu trabalho, foram os hebreus no deserto, gente. Isso é inegável. Já parou para ler a história e percebeu isso? Agora, o que ocorre? Moisés está cansado. O fardo está pesado. Quando isso acontece, e é uma situação muito complexa para Moisés, a Bíblia diz que o seu sogro Jetro, então olha só, Jetro é o sogro de Moisés. Ele foi, meus irmãos, nesse momento aqui, segundo a Bíblia, ele foi um conselheiro. Então o Jetro aparece como um conselheiro, certo? Jetro vai aparecer aí com essa ideia. Olha, Moisés, separa o quê? Separa 70 homens. Separa 70 anciãos e eles vão ajudar vocês aí. Eles vão dar uma força para você nesse momento, para carregar esse fardo terrível. E é nesse contexto, gente, que aparece agora Miriam e Arão. Quem era Miriam? Miriam no texto bíblico aparece como uma conselheira, igual Jetro, e como uma profetisa. Certo? Provavelmente a irmã mais velha aqui dos três. O Arão, ele é o sumo sacerdote. É por isso que em Números 12, quando Moisés se casa com a mulher cuxita, que era descendente de Midian, e era descendente de Cã, filho de Noé, um povo que havia sido amaldiçoado, Miriam e Arão usam isso somente como uma desculpa para falar assim no verso 2. Porventura o Senhor fala somente por Moisés? As duas perguntas de Miriam e Arão não são perguntas, são afirmações retóricas. Porque eles dizem assim: não falou também o Senhor por nós? Ou seja, Deus já falou com os hebreus através de nós também. Então, é uma pergunta retórica. Por quê? Porque Miriam foi conselheira, foi profetisa, compôs um cântico quando saíram do Egito. Ou seja, ela tem consciência que em dados momentos Deus usou a vida dela. O Arão tem consciência que Deus o usou como orador, como o representante, como aquele que conversava ali na corte do faraó e como sumo sacerdote diante do povo.
aquele que administrava, e a família dele administrava ali no tabernáculo, na tenda, no deserto. Agora, queridos, o que é que Miriam e Arão não estão entendendo? E muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento para que esses problemas não surjam na nossa família. Que Moisés aqui, Moisés, não é que Moisés era alguém especial, diferente de todo mundo, nada disso. A grande questão é o seguinte: Moisés foi levantado no meio deles como o profeta, que era o representante de Deus no meio do povo, e como o líder daquele povo. Agora, o que é que Miriam e Arão não estavam entendendo e nós precisamos entender? Que para cada membro da família, Deus tem chamados, atribuições, dons, capacidades distintas. Distintas. O que eu consigo enxergar aqui em Números 12, e é importante que nós levemos para a classe, é que a murmuração, ela é o oposto, gente. Pega esse gancho, por favor, pessoal. A murmuração, ela é o oposto. Ela é a antítese do quê? Da satisfação ou do contentamento. Do ato de estar contente ou satisfeito com alguma coisa. Os personagens Miriam e Arão, eles não estavam satisfeitos em ser conselheira, profetisa, sumo sacerdote. Eles não estavam satisfeitos com o chamado que Deus deu a eles. Agora, o que é que eles vão fazer? Eles vão realizar um motim em família, uma discussão em família, contra Moisés. Lembra aqui que o apóstolo Paulo disse, lá em Filipenses 4, se não me falha a memória, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que todo mundo cita esse texto fora de contexto? Os versículos anteriores, Paulo diz assim, eu sei estar contente com muito, sei estar contente com pouco, eu sei estar feliz quando estou bem, sei estar feliz quando estou mal. Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Eu posso estar em qualquer cenário, em qualquer contexto, em qualquer situação, momentos tops, excelentes, momentos péssimos, tranquilo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa é a ideia de satisfação, de contentamento. E quando nós não estamos satisfeitos com o que Deus estabeleceu para nós sermos ou fazermos, quando não estamos contentes, a tendência geralmente é cair no pecado da murmuração. Então, foi isso que aconteceu com Miriam e Arão aqui nesse contexto. E o texto bíblico, irmãos, é muito claro em mostrar as qualidades do líder, do profeta Moisés. A Bíblia diz que ele era um varão muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso aqui foi um milagre da parte de Deus, porque Moisés não era esse homem tão manso antes daquele encontro poderoso com Deus na sarça. Ele foi transformado por Deus nesse homem mais manso da terra. Depois, o versículo 7, Deus diz que Moisés era fiel em toda a sua casa, ou seja, era um integrante da família respeitado, era alguém honrado, era alguém que realmente prezava pelo povo, pelos seus familiares, por todos que o cercavam. Então, nós precisamos ter cuidado com a ação da murmuração
principalmente aí o contexto da nossa aula, a murmuração nos meios familiares, queridos.